noite. O Governo prepara-se para avançar com um programa de rescisões na função pública. O Primeiro-Ministro diz que se trata de uma oportunidade e que este programa não deve ser encarado como uma ameaça pelos trabalhadores. Mas a CGTP já disse que podemos estar perante um despedimento coletivo. No meio deste debate, como é que se posiciona a UGT? Nos próximos 30 minutos vou estar de caras com João Proença, o líder da UGT. João Proença, boa noite, bem-vindo ao De Caras. Se eu fosse funcionário público e amanhã viesse a ser confrontado com uma proposta para rescindir o meu contrato, o que é que eu deveria fazer? Deveria pensar muito bem. Eu diria que só deveria aceitar esta rescisão amigável se está em condições de ir para a reforma e entender que quer antecipar um pouco, ou se de facto tem uma alternativa de emprego, porque as indenizações vão ser sempre tão baixas que uma pessoa que não tenha emprego arrisca-se a perder muito, perder o direito ao trabalho na prática. Mas é possível olhar para este programa de rescisões como uma oportunidade, como afirmou o Primeiro-Ministro? Repare, já houve no passado as chamadas medidas de descongestionamento da administração pública. Descongestionamento é uma forma eufemística. Era como lhe chamavam na altura. Não tinha esta forma, era mais a antecipação da idade de reforma. Portanto, se isto fosse entendido como uma medida de descongestionamento, de redução de efetivos voluntária, diria que pode questionar-se para que é que serve. A preocupação devia ser a melhoria de funcionamento da administração. Hoje há sítios onde há trabalhadores a mais, mas há sítios onde há trabalhadores a menos. O Governo não se preocupou em promover a mobilidade. Não se preocupou em fazer o levantamento onde é que há mais, onde é que há menos. Está confrontado, por exemplo, na escola. Repare, fala-se que há trabalhadores a mais na área do pessoal administrativo e auxiliar. Na área do pessoal administrativo e auxiliar há grandes carências nas escolas. Há muitas crianças que vão para o pátio praticamente sem assistência ou com assistência do único auxiliar de educação. Não há uma política, de facto, de boa gestão de efetivos. E esta é uma medida que aparece como uma agressão. Ou seja, é anunciada, bem, nós queremos diminuir efetivos, tem que ser assim, senão vamos mandá-los para o quadro de efetivos interdepartamentais e ao fim de algum tempo tem a redução de salário e fica sempre implícito e haverá despedimento. Bem, hoje o Secretário de Estado anunciou aos sindicatos, pelo menos à FESAP, disse-me que o Secretário de Estado tinha dito claramente não vai haver despedimentos coletivos e o quadro de efetivos interdepartamentais será sempre utilizado de modo marginal. Independentemente do número de pessoas que venham a aderir a este programa de rescisões? Não haverá esse despedimento coletivo? Ele disse isso hoje. Agora, o que o Governo diz hoje não quer dizer que aplique amanhã. Portanto, mas para nós a preocupação é esta, é que o Governo tem agredido permanentemente os trabalhadores. Houve realmente medidas que tiveram a ver com salários, com promoções, com progressões que poderemos ligar ao déficit, mas em que o Governo hesita permanentemente, são permanentes, são transitórias. O Governo não tem incentivado os trabalhadores para uma melhor administração. E essa é a preocupação. Devia ser uma melhor administração pública, mais eficiente, melhor gerida, com menos dinheiro. Não Portanto, é isso o que está em João causa. Proença, quando me diz que um funcionário público está nestas condições, com esta possibilidade de vir a ser proposta a rescisão e deve pensar seriamente se deve aceitar ou não concorda com a posição da CGTP, que já disse nem pensar em negociar o lugar na administração pública e, de facto, estamos perante um despedimento coletivo. Essa não é a posição da UGT? A posição da UGT é que cada trabalhador deve pensar muito bem o que vai fazer. As medidas de rescisão amigável têm estado a ser praticadas em todas as empresas do setor empresarial do Estado, ou praticamente todas, nomeadamente nas empresas de transporte. Está anunciado agora para a RTP e para outras empresas. Bem, se há rescisão amigável, a pessoa aceita ou não. Agora, o problema é quando condicionam. Se não for amigavelmente, vem o despedimento coletivo a seguir. O problema é quando é claramente uma rescisão coagida. E muitos despedimentos, estas rescisões amigáveis, muitas vezes nas empresas, são de facto um verdadeiro despedimento coletivo. Esperemos que não seja isto que esteja em causa na administração, mas temos muitas preocupações. Mas por aquilo que me acabou de dizer, não é isso que está em causa na administração. Espero que não seja. Não tenho garantias, porque uma questão é o que diz o Estado de Administração Pública, outra é o que poderá acontecer no futuro. Primeiro, não há certeza. Segundo, é de ver bem. A administração pública terá funcionários a mais. Qual é a sua resposta a essa questão? Eu diria que não. Repare, a administração pública João Proença, mas também não há outra questão que deve ser colocada, que é se neste momento há condições para se ter esta administração pública. Repare, o que o Governo devia prosseguir era a política que vem sendo feita. Eu diria que vem sendo feita até de uma maneira demasiado forte, que põe fortemente em causa o funcionamento da administração. E o que é que vem sendo feito? Repare, com a Troika foi acordada uma diminuição de efetivos de 2% ao ano. O ano passado, da vez de 2,
reduziram-os 4,6%. Saíram 28 mil funcionários públicos no ano passado. Exato. Um pouco mais de 28. Este ano vai pelo mesmo caminho. Vai haver uma redução efetiva de 4 e tal por cento. Porquê? Porque o ano passado, em dezembro, muita gente, assustada com a possível alteração da forma de cálculo das pensões, pediu ou reforma normal ou reforma antecipada. A Caixa Geral de Apresentações não consegue dar despacho a esses pedidos de apresentação. E, portanto, o Governo deve seguir de uma maneira continuada, mas de uma maneira devidamente estudada, para não pôr em causa o funcionamento de serviços desta redução de efetivos, não substituindo todos os trabalhadores que saem. Agora introduziu esta nova medida imposta pela Troika e que o Governo, como é habitual, diz sempre que sim. E que é uma medida que não teve qualquer estudo prévio e que vai ter consequências negativas. Mas quando há pouco me disse que os funcionários públicos, quando forem confrontados com esta possibilidade, devem pensar bem, mas não o devem fazer se não tiverem um emprego cá fora, porque as indemnizações serão baixas. Ora, a verdade é que nós sabemos que neste momento não há empregos cá fora. E, portanto, o que me está a dizer é que indiretamente está a aconselhar os trabalhadores da função pública a não aceitarem este plano. Só gerirem a sua vida com grande segurança. Repara, quando dizemos que não há empregos, no ano passado o volume de desemprego aumentou mais de cerca de 160 mil novos desempregados. Significa que não há empregos? Não, o ano passado, apesar de tudo, querem a renovação de contratos a prazo, querem novos contratos, houve cerca de 500 mil. Houve, em termos de novos contratos, perto de 200 mil. E renovação de contratos a prazo à volta de 300 mil. Portanto, empregos, apesar de tudo, vão existindo. O problema é que há muito mais desemprego que emprego. Destroem-se muito mais pós-trabalho do que se criam. Portanto, poderá haver pessoa com a indenização, quer fundar o seu negócio por conta própria, etc. Poderá haver muitas situações concretas. Portanto, terá que ser analisado caso a caso, de uma forma subjetiva. Preocupa-nos, em termos gerais, as consequências desta medida, no momento em que há um volume de desemprego insustentável em Portugal, num momento em que precisamos de claramente uma melhor administração. Repara, uma melhor administração não é só o Estado Social de resposta às necessidades dos cidadãos. É uma condição fundamental para as empresas funcionarem melhor. Por exemplo, o problema da justiça, o problema do licenciamento, o problema do ordenamento do território, o problema da Também burocracia. é verdade que, João Proença, que nos casos que está a citar há outros problemas para além do número de funcionários. Não é só isso que faz que as coisas funcionem melhor ou pior. Faz sentido esta proposta de decisões começar pelos trabalhadores de categorias mais baixas, do seu ponto de vista? Bem, o problema é, repare, se o trabalhador estiver à beira da reforma... É uma boa oportunidade. É uma boa oportunidade para o trabalhador, mas quais são as vantagens para o Estado? O Estado vai pagar a sua pensão através da Caixa Geral de Apresentações. Não é a Segurança Social que paga. É o Estado, é o orçamento do Estado. Portanto, o Estado deixa de pagar um salário, passa a pagar uma pensão. Pode ser ligeiramente mais baixa, mas perdeu um posto de trabalho, perdeu um trabalhador. Será que isto é vantajoso para o Estado? Isto questiona, para além das consequências em termos de aumento de desemprego, esta medida não vai ter impacto imediato na redução do déficit. E a proposta... Diga. Porque realmente tem que pagar a compensação e, em termos de poupança salarial, é muito reduzido. E a proposta do Governo de um salário a 1,5 por cada ano de trabalho é uma proposta, do seu ponto de vista, razoável? Bem, nós sabemos, no caso do despedimento coletivo, é só Normalmente mês. As empresas praticam 1,5, 2,5, depende um pouco da situação. 2,5 é difícil encontrar alguma empresa que faça isso. Bem, agora em tempo de crise as compensações diminuíram, mas as decisões amigáveis no passado houve até casos de valores superiores. Portanto, depende muito da situação concreta da empresa e também da vontade dos gestores de não recorrerem a um despedimento coletivo. E é evidente que para o empregador a rescisão amigável tem uma vantagem. É que pode escolher os trabalhadores a quem dá a rescisão e as que não aceita. Mas, portanto, é um problema de gestão. Mas para nós esta é uma medida mal gerida, que foi mal anunciada e que de facto não tem atrás de si nenhum estudo sério, quer sobre o impacto orçamental, quer sobre o impacto na melhoria de funcionamento. Nas conversas que têm tido com o Governo, foi-lhes dito qual era o valor estimado pelo Governo, o valor ideal para o número de rescisões? Não, os sindicatos da administração pública, na reunião de hoje, questionaram o Governo sobre esta matéria e o Governo não soube responder. Os valores do desemprego que atualmente existem, João Proença, são valores sem precedentes nas décadas recentes em Portugal e o Governo estima que até ao fim deste ano em que estamos possa chegar quase aos 19%, o que significa mais de 1 milhão de portugueses sem trabalho. Com o desemprego nestes valores, até que ponto é que podemos estar à beira de uma explosão social? É evidente. Eu acho que hoje são sinais claros o descontentamento perante as políticas. Eu diria que o Governo conseguiu, por um lado, uma total falta de confiança das pessoas. O Governo anuncia metas,
As metas são sempre ultrapassadas no próximo anúncio. Portanto, não há credibilidade em termos dos anúncios do Governo. Mas também o desespero das pessoas. Sente-se, de facto, uma falta de esperança relativamente O João Proença tem muitos contactos com pessoas que estão nestas circunstâncias. Sim, é evidente. Aliás, lançamos agora um programa até de apoio aos desempregados, que envolve várias centenas de desempregados, mas repara até nos jovens. 2 em cada 5 jovens estão desempregados. O desemprego é de 40%. E, portanto, o desemprego, muitas vezes, dos pais, e o desespero dos pais tem muito a ver com o não emprego dos filhos. E, portanto, há uma situação dramática. Mas a situação dramática, como referiu, é que este ano o Governo alterou os números, as previsões relativamente ao desemprego. Em média, vai ser cerca de 1 milhão de trabalhadores desempregados. Mas a média, como se parte de um valor mais baixo, durante o verão também é ligeiramente mais baixo, significa que durante 2013, 2014, vamos ter bastante mais de 1 milhão de trabalhadores desempregados. É uma situação única no país, é uma situação claramente insustentável. E o Governo devia estar hoje muito preocupado. Como é que promove o crescimento do emprego? E o senhor, nos contactos que tem com o Governo, nota que há diferentes sensibilidades do Governo sobre esta matéria. Por exemplo, entre o Ministro das Finanças e o Ministro da Economia, vê alguma diferença de opinião relativamente à forma como o Governo devia atuar nesta questão? Parece-me evidente. O Ministro da Economia, ainda ontem, esteve a discutir com os parceiros sociais as políticas de crescimento. E absteve-se, ou pelo menos não opinou sobre a questão do salário mínimo. O salário mínimo teve calado, porque o Primeiro-Ministro é claramente contra o aumento do salário mínimo. O Ministro das Finanças, diria, é obcecado pela redução do déficit, pela austeridade. O senhor tem alguma experiência direta disso, daquilo que está a dizer? Tenho, olha, eu lembro-me sempre até da data. Fomos ao Ministério das Finanças no dia 4 de outubro, ao Ministro das Finanças... Do ano passado? Do ano passado, para nos anunciar as linhas gerais do orçamento. O tal aumento de receitas, diminuição de despesas, chamava 7 mil milhões de euros. Nós contestamos fortemente 7 mil milhões, ele até depois corrigiu alguns dados, mas manteve os 7 mil milhões, que era o que nós queríamos corrigir, porque nos parece inaceitável. Para reduzir o déficit na altura de 1,5%, precisaste de um corte no orçamento de mais de 4%, cerca de 4%. Pareceu-nos claramente inaceitável. Mas no fim desta conversa, eu questionei diretamente o Ministro das Finanças, dizendo, então, em 7 mil milhões, quanto é que há aqui para políticas de crescimento? Ele disse-me nada. Eu fiquei muito surpreendido e disse, mas não arranja 100, 200 ou 300 milhões, nomeadamente para incentivar o investimento privado? Disse, não há fome. Ficou muito surpreendido. Fiquei muito surpreendido, ou seja, o Governo tem duas vozes. Portanto, sobretudo, o Governo não tem uma preocupação com o crescimento económico. E isto é preocupante. Aliás, eu tenho Mas o João Proença, deixe-me só precisar